nós falaremos sobre o Deus que luta e vence a solidão. E o faremos a partir de Gênesis capítulo 2, verso 18. Talvez o texto do casamento de alguns aqui, tá certo? Se Deus está falando de novo, é porque você precisa se organizar na sua vida. Mas certamente uma oportunidade maravilhosa de considerar inclusive a verdade que vai além do casamento. Há um princípio maior aqui nesse texto. Há uma batalha maior. Nós iremos falar sobre isso nessa manhã. Gênesis capítulo 2, do verso 18 ao 25. Eu peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra de Deus e com esperança. Deus falará conosco para a sua glória e para a nossa alegria. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava nenhuma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Ainda bem que não foi com isopor. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Convido você nesse instante a orar comigo, pedindo a graça de Deus para essa manhã, que Ele nos ajude a compreender a sua palavra. Pai bendito, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, porque é um privilégio para nós estarmos reunidos como comunidade em adoração. É um privilégio participar desse culto e se alegrar nas coisas que o Senhor tem feito em nosso meio. Mas a nossa maior alegria é celebrar a redenção. Por isso nós queremos ouvir sobre ela mais uma vez. Nos ajuda a enxergar a beleza de Cristo e da sua obra através dessa passagem. Fala ao nosso coração, supre as nossas carências, triunfa sobre os nossos pecados. Finda, Senhor, a nossa solidão por meio da tua doce companhia. Esteja conosco nessa manhã. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Falaremos nessa manhã sobre aquele que é o maior inimigo da solidão. Eu começo com uma reflexão. Quem é este? Se te for perguntado quem é o inimigo da solidão ou o maior inimigo, quem você responderia se não estivesse no culto? Aqui, talvez já fique mais fácil pensar nisso. Mas vai que é no teu dia a dia, alguém te pergunta, quem é o maior inimigo da solidão? Você pensaria em quem? Há uma propaganda antiga, de 1985, que levava esse título. Se você conhece a propaganda, você denunciará a sua idade. Quem aqui já jogou Atari? É da sua época? Cuidado para não balançar a cabeça afirmativamente. Nós saberemos. Quando foi lançado esse console, eu peguei do Nintendo para frente. Esse console, ele tinha uma propaganda que circulou em jornais. E o título era exatamente esse: O Inimigo da Solidão. Isso parece um pouco estranho que um videogame tem um título desse, se muitas vezes ele promove isolamento. Você está sozinho no seu quarto, hoje no computador, jogando os seus jogos. O que ele queria dizer com isso? Será que ele estava prevendo um movimento inicial muito interessante? As famílias jogavam joguinhos juntos, curiosas no início. Mas é interessante que
ele fala de outra forma a respeito dessa solidão. Um dos anúncios que circulou dizia assim: Atari, antes com ele do que mal acompanhado. Olha só, é melhor ficar sozinho no quarto jogando do que andar com gente que não presta. Atari transforma um simples aparelho de TV numa máquina que vai além da imaginação. Atari, o fascínio da ficção dentro da realidade da sua casa. Tem gente que está doido para chegar em casa para baixar um programa de computador e viver essa experiência, né? Atari, comando na mão, imagem na tela, sonhos na cabeça. Que propaganda boa. Atari, televisão para participar e não somente para assistir. Quem tem esse inimigo não precisa de amigos, mas ele sempre aparece. Será que o Atari é o inimigo da solidão? Ou algum console mais recente? Será que é tão simples assim? É ligar um aparelho, se conectar numa tela e esquecer do mundo. Assim a solidão acaba. Nós temos entretenimento como uma ferramenta, muitas vezes, de anestesia para a gente esquecer da solidão. É uma televisão que a gente liga e deixa o William Bonner falando. É uma canção que a gente coloca alto e tenta ocupar espaços vazios. Mas será que é assim que a gente acaba com a solidão? Eu tenho outra proposta para você. Em 2018, no Reino Unido, foi criado um ministério no governo chamado Secretaria de Solidão. Por quê? Olha que interessante, pesquisas recentes mostram que a solidão aumenta em 45% a chance de morte precoce. O conceito de morte precoce para mim é curioso. Como é que morte é precoce? Mas talvez seja a ideia de acelerar o processo de alguma forma. 45% é uma estatística extremamente alta, irmão. Pense, por exemplo, que a obesidade aumenta em 20% o risco de morte e bebidas alcoólicas em 30%. A solidão é ainda mais danosa. 45% de chance de ampliar ou reduzir o nosso tempo de vida. Quem nunca viu um casal que viveu a vida toda junto e de repente um dos cônjuges falece e o outro pouco tempo depois vai embora junto? Por que o Reino Unido fez isso, irmãos? Estimou-se que 9 milhões de pessoas em 2017 viviam nessa condição de solidão. Por isso o governo criou uma secretaria para promover políticas públicas. Inimigos da solidão, governamentais. Será que uma portaria pode resolver esse problema? Será que uma bolsa tenha família, pode resolver esse problema? Quem é o principal e o eficaz inimigo da solidão? Talvez você pense aqui no irmão mais sociável da igreja. Esté, que consegue marcar café até com crianças de 3 anos e idosos de 80. Talvez você pense em Aslan, o melhor amigo dos Uberes. Mas essa é uma tarefa muito pesada para os ombros de uma criança pequena. Será? Será que não é justamente uma criança que colocou essa missão nos seus ombros e acabou com a nossa solidão? Natal nos lembra que sim. Foi uma criança que resolveu esse problema. Porque no fim, o grande inimigo da solidão é Deus. E nós veremos ele entrando em ação nesse texto e nos mostrando como ainda hoje ele pode acabar com a nossa solidão. Você não precisa se sentir sozinho se você tem a Cristo e você tem um povo de Cristo. Veremos Deus acabando com a solidão aqui nesse texto. E isso vai completar uma tríade que o livro de Gênesis nos propõe. Olha que interessante. Primeiro, capítulo 1, criação do universo. Depois, criação do homem. E depois nós temos 3 pilares para a existência humana: tempo, espaço e relações. Tempo e espaço, a física já nos dá. É importantíssimo, a gente vive no tempo e no espaço. Falamos sobre o dia do descanso e falamos sobre o habitat no último domingo de noite.
Hoje falaremos de um terceiro aspecto tão fundamental quanto: você vive num lugar, você vive num tempo, mas você habita em meio a relacionamentos. Nós não conseguimos ser plenamente humanos sozinhos. É por isso que nessa parte introdutória, antes da queda, capítulo 3, que vai ficar para o ano que vem, nós temos esse último tema: relacionamentos. Deus lutando contra a nossa solidão. Para que nós consigamos usufruir desse benefício, 3 coisas precisamos fazer, tá certo? Primeiro, nós precisamos reconhecer esse problema. Versos 18 a 20, veremos essa dinâmica acontecer com Adão. Depois, precisamos da provisão parcial nos relacionamentos. Versos 21 a 25. E por fim, nós temos a solução definitiva, que está na união com Cristo. Verso 24. Vamos então considerar o primeiro passo para acabar com a solidão. É reconhecer o problema e a sua gravidade. Versos 18 a 20, eu peço que a igreja me ajude na leitura desse texto. Vamos lá, todos juntos, ninguém leia sozinho. Eita, vai, pega fôlego. Vamos lá, irmãos, perseverança. As aves do céu Eu já entendi o problema, é que os irmãos da mídia estão enclausurados no cativeiro, e eles não ouvem a leitura da igreja, né? A gente vai dar um jeito, o diácono fica gritando, agora! Existem pessoas que naturalmente gostam um pouco mais de ficar sozinha. Talvez seja o seu caso. Me visite algum dia. De forma genérica, nós nos escondemos atrás desses convites que são quase são fantasmas, você não consegue colocar, não são concretos e materiais. Todos nós, em algum momento, gostamos de ficar sozinhos, talvez numa perspectiva de solitude, para recarregar as forças. Está difícil hoje. No entanto, irmãos, existe uma dose de solidão que é perigosa e pode assumir, inclusive, contornos de fobia. Existe uma fobia social do isolamento. Ela tem algumas características. Veja se o diagnóstico pega em você. Primeiro, ansiedade extrema. Ficamos nervosos em extremo a saber que vamos nos relacionar com outras pessoas. Em segundo lugar, nós temos medo de falar em público. Se você está fazendo um checklist, está começando a ficar preocupado, né? Terceiro lugar, temos pouco ou nenhum contato visual com as pessoas. Falamos olhando para baixo, olhando para o lado, olhando para cima. Está marcando 3 de 5, irmão. Preciso marcar uma conversa para a gente pensar sobre isso. Quarto lugar, evitamos ambientes com muitas pessoas. Pode apagar. Se você está aqui, você não se enquadra nisso, né? O jardim tem sido um ambiente com muitas pessoas. Quinto lugar, sentimos que não conseguimos fazer nada. Apesar das habilidades que temos, as pessoas que têm tal fobia ficam paralisados e não conseguem agir porque sentem que não vão conseguir realizar qualquer coisa útil. Isso é um problema. É interessante que Adão precisou sentir, especialmente essa última característica, para ser despertado da sua grande necessidade. Olha que interessante, o verso 18 começa aqui com a ideia de que Deus dá um veredito a respeito da solidão do homem. É Deus que dá o veredito inicialmente. É a onisciência suprema que nos dá esse parecer. Você não tem sequer o direito de discordar dela, tá certo? Se fosse eu falando e dando recomendações humanas, você poderia resistir ao meu conceito.
e duvidar da minha análise. Mas veja que é o próprio Deus que vai dizer isso em tons muito fortes. Verso 18: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Tal afirmação, ela cai no nosso colo como uma oposição surpreendente. Até esse momento, todas as vezes que Deus usou o adjetivo bom, Ele usou de forma positiva sobre a sua criação. Ao final de cada dia, Deus dizia que era bom aquilo que Ele estava fazendo. Chegamos no ápice, quando Ele cria o homem, é muito bom, superlativamente aprovado e recomendado. No entanto, a primeira vez que Deus diz que algo não é bom, não é quando Ele cria o pernilongo, não é quando Ele cria as baratas, é quando Ele percebe a solidão de Adão. Pergunte a mim, pergunte ao texto: como é que Adão está sozinho? Deus não está com ele o tempo todo? Ele não encontra o Senhor na viração do dia? Eu e Deus no sertão, já dizia a canção, e estou muito bem. O próprio Deus não concorda com esse parecer. É preciso alguém que olhemos no olho e que ande ao nosso lado. É preciso alguém que compartilhe das nossas fraquezas e debilidades. É preciso de alguém que nos seja igual. Esse é o dilema de Adão. Havia seres inferiores a ele, o resto da ordem criada, os animais que ele nomearia. Havia alguém superior a ele, o Deus eterno que o criou, mas não havia alguém que lhe fosse igual, não havia alguém que lhe fosse semelhante. Por isso, Deus tem um propósito gracioso de criar uma auxiliadora que lhe fosse idônea. O que esse texto está nos dizendo? Adão teria uma companheira de vida e de luta, alguém que pudesse o ajudar na sua missão. Ele não conseguiria cuidar do jardim sozinho, ele ia fazer besteira. Ele não conseguiria expandir o jardim sozinho. Como é que ele ia se multiplicar? Como é que ele ia crescer? Ele precisava de alguém que lhe fosse igual. Esse é o conceito, tá certo? A mulher é uma igual ao homem. Não há diminuição de forma alguma, não há superioridade masculina. Ela é feita da mesma matéria. E ela é feita para ajudar o homem na sua missão. Esse é o princípio divino. Agora veja, o que acontece aqui não é como aconteceu nas outras formas que Deus criou. Porque quando Ele cria o mundo, céus, terra, astros, Ele diz somente haja e acontece. Ele poderia ter feito isso com Eva. Melhor, varoa, não é Eva ainda, tá certo? Ano que vem eu mostro quando surge o nome Eva. É depois da queda, é nome redentivo, não é fazendo defesa não. Mas depois eu explico isso para você ano que vem, não morra. Quando a piada demora mais a chegar nessa igreja. Quando Deus diz haja, as coisas acontecem. Não foi assim que Deus criou a varoa. Não foi de imediato. O homem, quando foi criado, já foi uma criação diversa. Deus fez uma conferência intratrinitária. Façamos o homem à nossa imagem. Ele não faz isso para criar Eva. Por quê? Por sabedoria e por graça. Ele só cria Eva depois que Adão percebe o aguilhão da solidão. Alguém poderia dizer, era para depois ele não reclamar. Não foi tu que pediu? Não é tu que queria? Mas eu creio que a verdade é um pouco mais profunda do que isso. Nós temos uma resistência a relacionamentos, muitas vezes porque nos achamos suficientes em nós mesmos. Quando, por exemplo, você não permite que ninguém se aproxime ao ponto de ver as suas feridas. O que é que você está dizendo? Que você é suficiente para cuidar do seu próprio coração. Quando você não permite que ninguém se aproxime o suficiente para conhecer os seus sonhos, seus medos, suas inquietações e os seus planos para o futuro, e você está dizendo que o espaço que há entre uma orelha e outra, na sua cabeça, é suficiente para lhe dar os melhores caminhos e direções. Você se basta. Nós precisamos quebrar a cara
para entender que precisamos do outro. Olha como Deus faz isso com o seu filho Adão. Ele chama Adão, verso 19, e dá uma missão a Adão. Adão, nomearás todos os animais que eu criei. Fazendo isso, Adão está cumprindo um mandato cultural, está se colocando como regente da criação, vice-regente, melhor dizendo, abaixo de Deus. O nome que Adão dá será o nome dos animais, é um ato de autoridade. E Adão sai nomeando todos os animais. Quanto tempo durou isso, eu não sei. Imagino que são muitos. Adão saiu nomeando um a um. Nós não sabemos o momento preciso que a ficha caiu. O verso 20 vai dizer que ele deu nome a todos os animais. Para o homem, todavia, não achava uma auxiliadora que fosse idônea. Eu não sei quando a ficha caiu. Não sei se foi nos primeiros 20 animais, ou nos 200, ou nos 2000. Mas teve uma hora que ele conseguiu chegar ao raciocínio. Esperem, mulheres. Às vezes precisa de 2000 animais para que o seu animal em casa consiga chegar ao raciocínio, tá certo? Mas teve uma hora que ele percebeu: todo animal tem sua pareia. Todo animal tem alguém. E eu, Senhor? Quem vai dividir comigo os meus fardos? E quem vai multiplicar a minha alegria? Para terminar com a solidão, primeiro a gente precisa reconhecer como ela é problemática. Não sei como você chegou aqui no que diz respeito à sua vida. O que eu percebo é que muitas vezes nós temos irmãos aqui que são traumatizados, e eu não falo somente de casamento, não pense nisso. Mas são traumatizados com relacionamentos até na igreja. Querem ficar sozinhos, não querem muita proximidade, estão felizes porque o jardim vai ser maior, vão ficar naqueles últimos bancos que o pastor não consegue ver direito. Eu sei que Deus tem quebrado isso no coração de muitos aqui também. Mas a primeira coisa que cada um de nós precisa fazer é reconhecer que a gente não consegue sozinho. Há um tempo atrás eu recebi uma jovem em lágrimas no gabinete. Uma jovem que por muito tempo na sua vida costumou andar sozinha, participava das igrejas, mas sem se envolver profundamente. Aparecia, depois sumia e voltava, mas vivia a sua vida cristã assim por anos. Até que um dia ela caiu num pecado que ela não imaginava que fosse cair. Deus a arrancou dessa situação. Ela chegou toda quebrada no gabinete e chorando disse: pastor, eu aprendi da forma mais dolorosa que eu não consigo sozinho. Se eu estivesse na igreja, se eu tivesse amigos cristãos do meu lado, possivelmente eu não tinha caído nessa armadilha. Eu quero que você pense nessa manhã, se muitas vezes você também não tem agido assim, mesmo aqui dentro, mesmo fazendo parte dessa comunidade, talvez sendo liderança, mas quem é que chega perto do teu coração? Qual foi a última vez que você confessou um pecado a um irmão? Qual foi a última vez que você admitiu uma fraqueza? Se você não tem nessa igreja ninguém que conhece as suas fraquezas, essa igreja não tem você. E você não tem uma igreja de fato e de direito. Nós precisamos estar perto. Até aqueles que são casados, entenda, o texto fala primariamente sobre isso, mas vai avançar nisso ao longo da exposição. Mesmo você que é casado, você precisa estar perto de outros irmãos para abrir o seu coração, para receber ajuda e auxílio até para as suas lutas no casamento. Deixa eu fazer uma aplicação aqui para casais, porque é necessário dentro do texto, né? Corram para a aliança. Jovens que estão aqui, corram para a aliança. É graça de Deus poder dividir a vida com alguém. Casados usufruam desse meio de graça. Tem casais que não dividem
a sua vida. Tem casais que no máximo dividem o aluguel de uma casa, mas não compartilham o seu coração, continuam sozinhos, fingindo que estão juntos. Reconheça o problema, mas também faça uso dos recursos que Deus deu. Relacionamentos, eles suprem essa carência de forma parcial. Vamos ao restante do texto agora. Essa é a segunda verdade da passagem. Versos 21 a 25, agora eu quero contar com a ajuda da igreja mais uma vez. Os irmãos da mídia colocaram aqui um recurso. Versos 21 a 25, por favor, igreja, me ajude. Temos aqui a formação da mulher e logo na sequência o primeiro casamento. Falemos um pouco de casamento agora. Essa é uma verdade tão importante, irmãos, que alguns colocam que a Bíblia começa com casamento, Gênesis 2, e termina com as bodas do Cordeiro, Apocalipse 21. Esse é um assunto que circunda a Escritura da máxima seriedade, de grande necessidade, mas também uma grande provisão de graça. Veja o que acontece aqui na criação da mulher. Primeira coisa, o homem cai num profundo sono. Por quê? Primeiro porque ele vai sofrer uma operação, então ele leva uma anestesia geral. Mas também para que ele entenda que aquilo vem de Deus e não dele. Jovens arrumados, cabelos estilosos, perfumes parcelados, moças da igreja com sonhos e anseios, arrumem-se, estejam abertas a conhecer e se relacionar, para que vocês possam conhecer aí possíveis dádivas de Deus. Mas acima de tudo, orem. É Deus que dá o nosso cônjuge. Até porque tem presente que cai do céu e você não sabia nem de onde vem. É Deus que faz. De repente é um ônibus indo para a faculdade, de repente um jovem que pergunta se você fez o devocional, me lembro. Acontece essas coisas. Temos histórias aqui das mais diversas. É Deus que dá. Adão, dorme que eu te dou. Eu sei que alguns jovens precisam acordar aqui, tá certo? Mas o princípio é Deus que dá. Segunda coisa interessante é a forma que a Eva é feita, né? O texto vai dizer que é das suas costelas que é retirado. Matthew Henry, pregador puritano, faz um dos comentários mais bonitos e mais conhecidos sobre esse texto. A mulher, ela foi tirada do lado do homem. Ela é semelhante a ele, ela não deve ser dominada e pisada. A mulher é tirada debaixo dos braços, porque é esse o lugar que ela deve ocupar. Deve ser envolta pelos cuidados do homem. A mulher vem de Deus como um presente para o homem. É assim que acontece a primeira formação do casamento. Veja que Adão entende muito bem isso. Uma vez que ele forma a mulher e que ele entrega a Adão, nós temos a primeira poesia da Escritura. Primeiro, uma interjeição. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Talvez não fique claro na nossa tradução, mas no original há uma interjeição aqui no começo. Alguns intérpretes vão dizer como se Adão dissesse: é isso, Deus! Finalmente! Eita! Coisa boa! Acertasse, Senhor! É isso que eu queria, é isso que eu precisava. Depois ele faz uma canção, né? Finalmente, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora veja o nome, tá certo? Chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Alguns princípios aqui importantes. Casamento é fonte de alegria. Adão não está mais sozinho. Por isso que a gente festeja.
Por isso que a gente celebra. Celebraremos hoje à noite com alguns casais que fizeram aniversário de casamento. Tem que ter muita gratidão no coração. Mesmo quando é difícil. Mesmo quando tem lutas. É graça. Segunda coisa importante, veja. Adão recebe a noiva. Adão nomeia a noiva. E isso por si só já nos mostra que existe uma relação muito bem definida aqui, tá certo? Há intérpretes hoje que dizem que nós temos uma relação totalmente entre iguais aqui no sentido de missão, e que não haveria nenhum tipo de hierarquia social e relacional entre Adão e Eva. Assim, isso surge depois da queda, e uma vez que a gente está na redenção, não existe mais essa distinção, nem na família, nem na igreja. É interessante que antes da queda, uma vez que Eva é criada, Adão a nomeia. Perceba, ele está numa posição de autoridade sobre ela. Essa é uma autoridade santa. Não é uma autoridade maculada pelo pecado. Ele está simplesmente cumprindo o papel de Deus. Ele a nomeia. E elas junto com ele agora vão tomar conta do jardim. É assim que deve funcionar as nossas famílias. O princípio de liderança masculina está estabelecido desde o Éden. Ele é afetado pela queda quando se torna resistência da parte da mulher e opressão da parte do homem. Mas em santidade e em Cristo é assim que as famílias devem funcionar. É assim que a canção deve acontecer. Os dois unem-se, formam uma só carne, estão nus e não se envergonham. Estar nu e não se envergonhar. O que é que significa isso? Tem crianças aqui, eu não falarei sobre essas coisas que as crianças não podem ouvir. O princípio é maior do que esse. Alguém vai dizer, poxa, pastor, eu trouxe minha mãe. O princípio aqui é de ampla, profunda e completa intimidade. Eu me lembro do conceito do sociólogo Bauman, em Amores Líquidos, onde ele diz o seguinte, que nós andamos com armaduras, lutando no mundo lá fora. Ambiente de trabalho, cobra comendo cobra, e a gente com armadura. Detran, outras repartições. Comércio, meu amigo, advocacia. Mas você está lá com a sua armadura. Você não deixa as pessoas verem a sua fraqueza. Mas a armadura pesa. No calor, incomoda. É preciso haver um lugar que a gente tira a armadura e que a gente fica tranquilo para ser quem nós somos. É estar nu e não se envergonhar. É saber que há um lugar seguro para mim. Esse ano, irmãos, nós tivemos muitas vitórias e crescimento, mas tivemos também muitas lágrimas. Há uma verdade que vem me perseguindo nos últimos dias, para que eu lembre no meu coração de algumas verdades. Ser igreja é muitas vezes ver o irmão nu na sua fraqueza e cuidar dele. É o irmão saber que eu estou nu diante do outro, não preciso me envergonhar, ele vai cuidar de mim, ele vai me ajudar. Quantas pessoas esse ano, quantos irmãos fortes, valiosos e até líderes, eu não vi nu em sua fraqueza esse ano, chorando diante de mim. E a gente abraçou, a gente orou e a gente cuidou. Mas houve um dia também que eu chorei. Quem cuidou foi Letícia. Todos nós precisamos, até o pastor precisa. Tem dia que o pastor também chora e quer correr. A Letícia disse, você vai ficar, porque foi Deus que mandou. Nós precisamos disso. Onde é que você chora? Com quem você chora? Se você não tem alguém para quem chorar, talvez você esteja com vontade de chorar nesse momento. Olha ao seu redor. Você não está vagando sozinho, não. Se Deus ainda não te deu uma esposa, um marido, uma estrutura familiar onde você possa chorar,
Temos pessoas aqui que às vezes são o único crente na sua família. Ele nem pode nem chorar porque as pessoas não vão entender as suas lutas espirituais. Deus te deu uma família aqui na igreja. Faça uso dela. Às vezes as pessoas vão lá em casa e começam a falar de coisas dolorosas e começam a chorar e pedem desculpa. Sim, irmão, eu trabalho com lágrimas. E no dia que esse povo parar de chorar para eu ajudar, Deus me leva, porque acabou minha missão. O que é que vai ser de Aslan, Eva e Letícia? Então chorem. Recorra aos irmãos aqui da igreja, amigos que Deus dá a você. Eu quero lhe mostrar que isso aqui fala sobre relacionamentos. O casamento é central, mas nós temos outras relações que estão debaixo desse guarda-chuva. Não fique sozinho, não se isole, não é bom. Você precisa estar nu em algum lugar e ficar confortável com isso. Se você não tem um ambiente para ser vulnerável, você é o mais vulnerável de todos. Se você não pode admitir a sua fraqueza a alguém, você não é forte não. Você vai descobrir que você é fraco da pior maneira. Encontre lugares de abrigo e abra o seu coração, que essa igreja seja um abrigo para você. Use desse recurso. Falando sobre casamento, eu quero mencionar aqui uma história muito interessante de um homem que pensou que não ia casar. Talvez essa seja a realidade de alguns aqui. C.S. Lewis casou-se com 57 ou foi 58 anos de idade. Casou-se com uma mulher divorciada e com 2 filhos, chamada Joy. Alegria, né? É interessante que o relacionamento deles começou da seguinte forma. Joy morava nos Estados Unidos, envolveu-se com um homem alcoólatra, que fez muito mal a ela, deixou ela sozinha com 2 filhos, ela passou por uma grande depressão nos Estados Unidos, desiludiu-se com o casamento, desiludiu-se com o capitalismo, desiludiu-se até com Deus, virou uma ateia. No entanto, no meio de todas as suas crises, teve um momento que ela foi alcançada pela graça de Deus, sozinha no seu quarto, abriu mão do seu orgulho, da sua autossuficiência, percebeu que não podia ficar sozinho e sentiu como se tivesse alguém dentro daquele quarto. Depois ela foi ler os evangelhos e leu os escritos de um homem chamado C.S. Lewis, e a partir daquilo conseguiu entender a sua experiência. Ela percebeu que era Deus que estava com ela ali naquele momento, por isso entregou a sua vida ao Senhor. Estimulada por amigos, ela começou a escrever para Lewis. Tinha ele como padrinho espiritual do seu coração. Não sei se foi com intenção. Possivelmente não, demorou muitos anos. 2 anos eles ficaram só trocando correspondências. Ela era extremamente inteligente e atiçava aquele aspecto do solteirão que estava chamando a atenção dele, fisgou pela inteligência. Estudem, moças. Estudem, rapazes. Depois de 2 anos, ela decidiu ir para a Inglaterra, passar um tempo lá com os seus filhos. Quando chegou lá, ficou numa situação melhor do que vivia nos Estados Unidos, apesar que Clive, C.S. Lewis e o seu irmão a ajudavam. Pagavam a escola dos meninos, eram bons amigos. Amigão, hein? Mas passaram 4 anos nessa relação como amigos. Até que o governo da Inglaterra revogou o visto dela. Ia mandar ela de volta para os Estados Unidos. Que turista é essa que passa 4 anos? Clive então fez uma proposta. Na sua biografia é dito que ele argumentava assim com seus amigos: eu não posso deixar essa mulher voltar para os Estados Unidos. Tem aquele homem abusivo lá, vai fazer mal a ela e os meninos. Eu farei um casamento de conveniência por amizade. Na verdade é porque ele não conseguia mais se separar dele. E eles se casaram no papel, para que ela não fosse extraditada. Não conseguiram uma cerimônia, porque para a igreja anglicana aquela mulher estava divorciada, não podia casar de novo. Aquilo seria um escândalo também. No primeiro momento eles decidiram não fazer isso. Era só por conveniência. Acontece que 1 ano depois, em 1957, ela foi acometida com uma grave doença, câncer. Clive passou a visitá-la. Fato interessante, eles moravam em casas separadas.
Mas uma vez, percebendo que talvez ela pudesse partir, ele confessou que, na verdade, a amizade passou a ser amor. Com 58 anos de idade, ele chamou um amigo seu, pastor anglicano, no hospital. Ele realizou uma pequena cerimônia entre eles. Ele queria oficializar o seu amor por aquela mulher. Deus a curou, a restabeleceu. Eles passaram alguns anos vivendo como família. Ele com os filhos dela, como uma verdadeira família. A certa altura, ele disse assim: eu era um solteirão inveterado e eu não esperava casar mais. É claro que aquela mulher e aqueles meninos causaram uma bagunça na minha vida milimetricamente calculada. Mas eles também arrancaram o solteirão do casulo do seu egoísmo. Muitas vezes, o que um solteirão precisa é ser arrancado do casulo do egoísmo para aprender a amar e aprender a servir. Foi isso que Joy trouxe para a minha vida. Eu não sei se nos planos de Deus há um casamento no teu caminho. Eu não sei o que Ele quer para você. Mas eu sei o que Ele quer, em sentido amplo e geral. Ele quer ter arrancado o clausuro da solidão. Ele não quer que você se feche, Ele não quer que você fique nesse ambiente sufocado. Traga bagunça para a sua vida. Abra as portas da sua casa, do seu coração. Tem que haver bagunça. É bem que as crianças estão no departamento infantil para elas não ouvirem isso. Mas tem que haver bagunça, tem que haver vida. Esse é o propósito de Deus para nós. Sua casa não pode parecer um mausoléu. Tem que haver agitação, tem que haver comunhão. Isso não é Aslan não, né? Miguel, é Miguel? Ah não, é Pedrinho. Deus te abençoe, Carla. Tem que haver comunhão. Alguns anos depois, Joy acabou falecendo. É interessante que C.S. Lewis escreveu um livro, um dos livros mais difíceis de ler dele. Ele estava com o coração doendo, Deus levou a alegria dele. Joy. Veja como esse homem a amou. Mas no meio desse processo, ele relata também o seu último dia. Ele diz que conversou com Joy, ela passou o dia dormindo, sonolenta, mas com alguns momentos de lucidez e com pouca dor, graças a Deus. E as últimas palavras daquela mulher foi: fique tranquilo, você me fez feliz, e eu estou em paz com Deus. Aquele homem que recebeu essa alegria também foi instrumento para que aquela mulher conhecesse o Evangelho de Cristo. Tivesse paz com Deus. Os nossos relacionamentos, no fim, podem produzir alegria para nós, mas acima de tudo deve ser instrumento para a gente conhecer a Cristo, aquele que nos deixa em paz com Deus. Vamos ao final do nosso texto. As crianças chegaram providencialmente agora, estamos concluindo. Capítulo 2 de Gênesis, versos 24 e 25, eu peço que você leia comigo uma última vez. A igreja, por favor. Por isso, Paulo vai usar esse texto lá em Efésios capítulo 5. E vai mostrar que no fim Deus não falava tão somente do casamento. Ele falava de algo maior. Ele falava de uma união mais profunda. Nós precisamos de alguém que ande do nosso lado. Deus se fez homem para ser o nosso noivo. O Evangelho, no final das contas, é uma história de amor. E é o fim da solidão. Porque tem coisas, tem recantos, tem lugares que homem algum não consegue chegar. Eu não consigo chegar nos lugares mais profundos do meu coração, mas Deus consegue, Ele faz em Cristo. A união com Cristo, o Evangelho, é o lugar final, é o último paradeiro, é a última paragem, é ali que a solidão termina.
quando a alma encontra Cristo. Os nossos casamentos se apontam para essa realidade, são derivados dessa realidade, são bênçãos da nossa alma. Mas se os nossos casamentos estão longe disso, podem inclusive ser fonte de solidão e angústia. O nosso casamento precisa de Cristo para que possa nos ajudar com a solidão. Os nossos relacionamentos precisam de Cristo. É Ele. É estar unido a Ele que muda a nossa vida. E venha a Ele nu. Aproxime-se dEle com a alma desnuda. Não esconda quem você é. Ele vai te aceitar e vai te transformar com o poder do Evangelho. Esse casamento, ele arranca a raiz de solidão na nossa alma. Para acabar com a solidão, Deus se fez homem, Deus se fez carne, e Deus o fez noivo. Participar de uma igreja é reconhecer que você faz parte da noiva de Cristo. Relacionamentos são nos dados para nos ajudar a usufruir da comunhão que vem do céu através de Jesus. Por isso que aqui você tem relacionamentos espirituais, mais do que amizades sociais, meios de graça, porque são formas de Deus compartilhar Jesus para a nossa alma. Você precisa de amigos que compartilhem Jesus para a sua alma. O seu casamento precisa ser um lugar onde a gente compartilha Jesus um para o outro. É assim que a solidão acaba. Quando nós podemos dizer um para o outro: você me fez feliz e eu estou em paz com Deus. Só há felicidade onde há paz com Deus. Só há paz com Deus onde há união com Cristo. Você tem paz com Deus e você também tem felicidade com os seus irmãos, felicidade no seu casamento. A esperança para nós. No fim, não sou eu sozinho que luto contra a minha solidão. Se fosse, eu podia perder. Se fosse você lutando sozinho contra a sua solidão, você podia perder. A boa nova nessa manhã é que Deus é o inimigo da solidão. Ele criou o casamento para nos ajudar com isso. Ele criou a igreja para nos ajudar com isso. Ele criou o Evangelho. Ele deu o seu Filho para acabar com a solidão. Não saia daqui sozinho. Seja povo, seja igreja, seja noiva.